Boa noite. Você provavelmente já ouviu falar que as coisas têm um tempo certo para acontecer na vida. Independente da sua religião, você provavelmente já ouviu. As coisas acontecem no tempo de Deus. Não adianta forçar a barra, tentar controlar os acontecimentos. Talvez essa pessoa que vamos contar a história não entendeu isso. Vamos contar hoje a história de Romualdo. Romualdo foi nascido e criado dentro da igreja evangélica. Foi muito tempo ali, foi criado, fez curso, seguia ali escola bíblica, seguia ali tudo, participou de grupo jovem, até chegar aos seus 48 anos de idade, quando era um pastor, já havia se formado. Ele desempenhava muito bem sua função, porém Romualdo sempre quis mais. Romualdo era daquela pessoa que não era satisfeito com o que tinha. E isso gerou tantos problemas, muitos problemas, problemas esses que fez a sua esposa não frequentar mais a essa igreja. Romualdo, com seus quase 50 anos, porque queria chegar ao cargo máximo da igreja. A igreja tinha uma certa hierarquia, que era o pastor, vinha depois o bispo e por último o apóstolo, que era o cargo-chefe da igreja. Ele era um pastor, mas ele se sentia aquele pastorzinho subalterno, sabe? Aquele que não tinha quase serventia nenhuma na igreja. E ele parecia que estava a fim de status. Romualdo nunca foi de se conformar aonde estava. E sabemos muito bem, sem querer pregar religião ou coisa parecida, quando você é fiel no seu pouco, sobre o muito você é colocado. Romualdo não entendia assim. Romualdo, casado com Simeia, Simeia com seus 46, 47 anos, decide se afastar da igreja. O marido ela não compreendia muito bem o marido, provavelmente o marido não tinha conduta nenhuma de pastor, ia falando, olha, essa igreja aí eu que tinha que ser, porque do meu jeito ia ser diferente, porque eu que entendo tudo, que era muito questionador. Já tinham filhos esses que já haviam crescido, casado, filhos esses que não frequentavam também a igreja, frequentavam um outro ministério. Bem, o que aconteceu depois? Romualdo decide de qualquer maneira chegar ao topo da igreja. Tenta chegar ao cargo de apóstolo, no qual eles não se falavam. Ele achava que aquilo dali estava... Romualdo aos poucos vai subindo, mas ele recorre a outro caminho totalmente oposto, que vai na contramão do que os evangélicos pensam. Romualdo decide ir a um terreiro de religiões africanas para tentar subir desse cargo. Ele chega, a mãe de santo lhe atende e tal, e ele diz que ele queria o cargo de apóstolo. Mas aí a mãe de santa chega assim, ó, peraí, eu vou ser muito sincero com o senhor. É mais fácil você comprar a igreja, você fundar uma igreja, do que você fazer um trabalho. Mas ele disse algo que surpreendeu. Não, é porque eu quero destruir, derrubar quem está ali, porque são pessoas que eu não confio de maneira nenhuma. Romualdo então decide fazer o trabalho, ele chega a pagar até uma quantia exorbitante para poder fazer o seu trabalho. Passado um tempo, alguns meses, 6, 8 meses no máximo, Romualdo finalmente consegue o que quis, que era assumir aquela igreja. O apóstolo, que era o líder da igreja, adoece, fica com câncer e pouco tempo depois acaba falecendo com os seus 78 anos de idade. Como ali havia uma certa hierarquia, ele acabou subindo e assumindo
a igreja. Ele estava feliz, alegre, contente, e ele decide ligar para essa mãe de santo. E ela, a princípio, pensa: provavelmente ele vai cobrar satisfações de mim, porque o trabalho deu errado, porque ela disse não sei o que. Você provavelmente já ouviu alguma mensagem que diz que não se pode servir a dois senhores, que há de se agradar um e há de se desagradar outro. Portanto, esse pastor vai lá, chega e diz com toda a alegria do mundo que o trabalho dele deu certo, que o trabalho dele finalmente, que o trabalho dela vingou, e decide lhe dar um presente. Aqui está meu primeiro ordenado. Ele ganhava como pastor um salário de R$ 1.800 ali como apóstolo, e ele decide entregar. Porém, ele acaba não se dando conta de que pessoas necessitadas ali na igreja também precisavam de sua ajuda, e ele nada de ajudar. Um membro uma vez falou assim: pastor, eu preciso de um bujão de gás lá na minha casa, não sei o que. E ele começa a dizer algumas coisas para não poder pagar esse bujão de gás. Você provavelmente já leu na Bíblia que fé sem obras é morta. E era o que aconteceu? Esse pastor era muito difícil de ajudar um membro, mas pegou R$ 1.800 para dar à mãe de santa. Passado algum tempo, as pessoas vão começando a se afastar da igreja. Aquele pastor já não era mais o mesmo. A igreja até que começou bem, começou ali, muitas pessoas frequentavam, muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas largavam os vícios, muita gente, mas depois começaram a ir se afastando, até que uma hora ele se vê endividado com muitas e muitas coisas, e acaba a igreja chegar à beira da falência, a ter que fechar suas portas por falta de membro. O escalão lá de cima da igreja pensou até em substituí-lo por outro pastor, outro apóstolo. Mas, porém, Romualdo acaba cometendo algo muito sério, que faz ele perder a total comunhão com Deus. Ele começou de uma vez ou outra, ele conversava muito com uma senhora lá que toda hora ia no seu gabinete, e Romualdo sentia a falta da sua esposa, que não frequentava mais a mesma igreja. Um certo dia, essa senhora vai lá, convida para um cafezinho e fala: pastor Romualdo, você está bem? Você tá... Tudo que ele não ouvia mais da esposa. A esposa parecia ter tomado repugnância dele. Romualdo meio que já não dormia mais no mesmo quarto que a esposa. Um dormia num quarto que era dos filhos, virou um quarto de hóspede, e a esposa dormia no outro. Já não faziam mais as coisas, já não tinham intimidade, e ele de repente começa a se envolver com essa mulher. E no que vai uma vez ou outra, essa mulher, ele se envolve com essa mulher e acaba cometendo um adultério. Ele a leva ao motel, tem um caso com essa irmã, e o que acontece? Depois torna a colocar os pés em cima do altar. A igreja esvaziou tanto que ficou só ela e ele na igreja, e os cultos já não eram mais a mesma coisa. A esposa, pouco tempo depois, pede separação. Não dá mais, segue seu ministério, que eu vou seguir minha vida. Você conseguiu o que você queria, agora segue em frente, vai lá. E a esposa não desconfiava em hipótese nenhuma de que ele tinha um caso fora do casamento. Um certo dia, o pastor chega na igreja lá para realizar mais um culto, e ele se depara com espaço vazio, nada, com tudo derribado, quebrado, indo ao chão. Ele chega lá, pergunta aos vizinhos ali o que estava acontecendo, e
ele não sabe muito bem o que faz, fica desesperado. O que aconteceu? O que aconteceu? Um vizinho disse que chegou lá o oficial de justiça que deu ordem para que essa igreja fosse derribada, uma ordem que essa igreja fosse ao chão, derrubada. E o que aconteceu? Ali iam ter algumas obras que provavelmente de um viaduto que passaria por aquela igreja tinha que ser removida dali, sem explicação nenhuma. Aquela igreja acaba sendo derrubada, sendo quebrada. Ele já não sabia mais o que fazer, construiu com tanto esforço e teria que se retirar dali. Sem condições de ter uma outra igreja, ele começa a ficar sozinho na sua casa, deprimido, sem o que fazer, já não tinha mais ali a sua distração, que era a igreja. A mulher que ele teve caso simplesmente o abandonou e hoje em dia Romualdo segue numa extrema depressão, depende de remédio para dormir, ele anda por aí na porta dos bares, dos botequim, bebendo para esquecer o seu vazio, não sabe mais o que fazer da vida, todo relacionamento que tem dá errado e está assim simplesmente porque quis servir a dois senhores, quis uma coisa que não era de Deus para a sua vida. E hoje em dia ele está assim, nada o faz feliz, não tem mais condição de ter outra igreja porque o dinheiro acabou, simplesmente ele não recebe mais o salário da igreja, simplesmente ele não tem hoje em dia extremamente nada é o que ele tem no dia de hoje. Mora num condomínio, mora ali no fundo de uma vila de aluguel e já não tem mais nada. Os filhos sumiram, esposa não se sabe, a ex-esposa não se sabe onde está, e essa é a vida de Romualdo nos dias de hoje. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Bem, essa história eu construí ela em cima de um acontecimento que o canal Falando de Bíblia, uma pessoa enviou um vídeo desse do canal Falando de Bíblia, que numa entrevista uma mãe de santa diz que um pastor a procurou. E ela diz que muitos evangélicos também a procuraram. Olha, apesar de eu ser cristão, eu não quero fazer esse vídeo aqui levantando bandeira de igreja, nem coisa parecida não. Eu vou dar meus conselhos aqui como pessoa. Independente da sua religião, você provavelmente escutou que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E que também tudo tem um tempo certo para acontecer. Tudo tem um tempo certo, tudo é no tempo de Deus. Não adianta você querer que as coisas aconteçam na hora que você quer, porque vai te fazer infeliz. Aquilo que não é para você nunca vai te fazer feliz. Você viu a história dele. O diabo deu com uma mão, mas tirou logo tirou com um trator o que ele conseguiu. Ele conseguiu a igreja, mas não levou muito tempo. A igreja começou a esvaziar. A mulher que ele estava tendo um caso fora do casamento largou. Ele começou a perder tudo, pouco a pouco, assim, ó. E quando ele se deu conta, ele perdeu tudo. E hoje em dia, tá aí, ó. Já não tem igreja, não tem a esposa, ele não tem nada. Então, a gente tem que parar. Infelizmente, a gente adulto tá começando a agir como criança. De querer porque querer aquilo. E que se não tiver, e não sei o quê. E quando é isso, é com namorado. Eu pensava que eu já tinha ouvido de tudo, mas isso daí foi a gota. Quando você recorre a esse tipo de segmento para obter alguém, a própria pessoa lá de dentro que é muito sincera com você, né? E fala, para você conseguir que esse trabalho dê certo, se a pessoa tiver Deus no coração, for assim muito... Não que macumba tenha pegado, né? Uma pessoa me perguntou se macumba pega em crente. Olha, minha resposta, como cristão ou como pessoa, depende.
Se você tem pequenas brechas que deixem sua vida fora do segmento de Deus, o que acontece? Aquilo ali tem legalidade para entrar em você. Se você, por exemplo, é uma pessoa, mesmo cristã, mesmo que frequente igreja, mas é caloteiro, mas é mentiroso, adultera, faz qualquer tipo de coisa fora da curva, aquilo tem legalidade para pegar em você. Bem, e você fica assim à mercê de tudo. Ele procurou um segmento totalmente fora da curva, que não há ali compactuação, né? Serviu a dois senhores. Ele não estava crendo no poder da oração. E o que aconteceu? Ele queria porque queria aquilo ali. Queria porque queria. E o que acontece? Não o fez feliz. Não o fez feliz. Isso acontece também quando as pessoas querem conquistar uma pessoa que não quer nada com elas. Quando quer conquistar uma pessoa que já tem marido, que já tem esposa, acontece assim. Você vai ter. Mas pode se preparar que aquilo não vai te fazer feliz a longo prazo. Não, você pensa que você tirando o que é dos outros, você vai ser feliz para sempre? Você se enganou redondamente. E é isso, você tem que pensar bem. Eu não estou desrespeitando religião de ninguém, não entendo assim, não é assim, mas é assim, eu respeito todas as religiões, mas você recorrer a forças ocultas, a ocultismo, alguma coisa do tipo, para tentar tirar alguém, tirar uma coisa de outra pessoa, pode se preparar que aquilo não vai te fazer feliz. Então, esse assunto aqui é um assunto polêmico, mas assim, eu entendo dessa maneira, que aquilo que não é para ser seu não vai te fazer feliz. Não faz mesmo. Então, eu queria entender, comentem aí embaixo, comentem, por que infelizmente o ser humano só entende que só vai ser feliz tirando o que é do outro? Isso que eu queria entender. O ser humano parece que não tem a capacidade de crer no poder da sua oração, independente da religião que ele segue, mas não, ele acha que vai ser feliz tendo o marido que é da outra. O marido da outra que é bom, o meu que é uma porcaria. A esposa do outro que é maravilhosa, a minha é uma porcaria. Comente aí embaixo por que as pessoas pensam dessa maneira. E que eu vou responder seu comentário, é claro, vocês têm que colocar mensagens aqui. Eu vou responder a sua mensagem contanto que ela seja decente, sem ofender e sem magoar pessoas. Comentem aí embaixo, curta, comentem, compartilhem essa história. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Esse é o e-mail para você enviar a sua história. E entre outros mais, é isso aí. Abração, Priscila Sanci, Maria Blaia, Maria Angélica, todos aqui que me acompanham. Pastora Vanderluce, muito obrigado. Silvia Martins, todos. Fiquem com Deus e até a próxima.